Bom, a gente vai dar início à resolução dos exercícios aqui, alguns exercícios sobre tarifação, como calcular a conta de energia, né, de consumidores do grupo A. A gente vai começar por um exemplo envolvendo a tarifação convencional, mas é importante que se diga que a tarifação convencional, ela pouco a pouco, ela está sendo extinta, né? Então, para consumidores do grupo A, o que vai ficar mesmo, e já está na prática isso aí, é ouro sazonal azul, ouro sazonal verde, certo? Então, existem alguns contratos, né, ainda com essa tarifação convencional. A gente vai fazer um exercício aqui sobre isso, mas à medida que esses contratos forem renovados, então eles já estão sendo migrados para a tarifação com modalidades ouro sazonal azul, ouro sazonal verde. Muito bem. Então imagine que nós temos essa conta de energia, certo? Aqui temos vários dados importantes para confecção do valor a ser pago, né? E aqui nós temos algumas informações, nível de tensão fornecida para esse consumidor. Ele faz parte do subgrupo 4A4, tá certo? E as tarifas de energia para esse subgrupo são essas que vocês estão vendo aqui, né? Como ele faz parte da tarifação convencional, então é bem simples o cálculo. Então nós vamos ter três entes envolvidos, parcela de consumo, parcela de demanda, uma vez que ele faz parte da tarifação binômio convencional, e também vai ser analisado se ele vai ter ultrapassagem na demanda, né? Fora isso, outra coisa que será analisada é o fator de potência, né? O fator de potência ele é calculado com a média mensal, né, entre consumo da parcela ativa da energia e consumo da parcela reativa. Então é feita a apuração desses valores e é feita uma média baseada nesses valores para o cálculo do fator de potência. E caso o fator de potência seja inferior a 92, a 0,92, né, ou 92%, então ele vão ser realizados os cálculos e será verificado se ele irá pagar excesso de reativo somente pelo consumo ou pelo consumo e também pela demanda. Então, a gente vai começar lembrando que essas equações serão utilizadas, né? A gente já viu nos outros slides, né? Para o cálculo do excesso de reativo com relação ao consumo e excesso de reativo com relação à demanda, né? Muito bem. Então, primeira coisa, consumo de energia ativa. A gente vai calcular consumo de energia ativa, consumo de energia reativa e já pode calcular o fator de potência. Então, consumo de energia ativa, eu vou pegar a leitura atual e diminuir da leitura anterior. Então, eu tenho aqui o saldo, né, deste consumo e multiplico por esse fator de multiplicação do medidor, que é uma variável que vem aqui também na informação desta conta, né? Fator de multiplicação do medidor. Então eu vou fazer, o ativo está em azul, o reativo está aqui circulado em vermelho. Vou fazer esse saldo, né? 230 leitura atual, 120 leitura anterior do ativo. E com relação à energia reativa, 190 kVAR hora para a leitura atual e 65 para a leitura anterior. Tem aqui a diferença, 110, logo na linha embaixo, do ativo, 125 do reativo. E vou multiplicar cada uma delas pelo 720, que é o fator de multiplicação desse medidor. Quando eu faço isso, essa conta me resultará em 79.200 kWh,
e 90.000 kVAR hora. Isso para os consumos de energias ativa e reativa, respectivamente. Bom, já vou fazer de cara o cálculo do fator de potência. Eu tenho duas maneiras de fazer. Ou eu faço através dessa equação, né? Energia ativa dividido pela raiz quadrada da energia ativa ao quadrado mais a energia reativa ao quadrado. Me resultou em 0,66. Ou então eu faço por aquela outra equação, tangente inversa, né? O arco tangente, tangente menos 1, da energia reativa dividido pela energia ativa, e depois tiro o cosseno do que resultou. Aí chegaria a esse valor também. Então, a gente pode observar que essa conta me resultou num fator de potência de 66%, né? Bem abaixo do 0,92. É o valor mínimo permitido pelas normas atuais vigentes no Brasil. Muito bem. Agora a gente vai mais uma vez lá na conta de energia e vai observar as demandas. A gente já resolveu a questão do consumo. Agora a gente vai observar a demanda, né? A demanda DF geralmente é demanda faturável, que pode ser tanto a demanda contratada quanto pode ser a demanda medida ou registrada. É o maior valor dos dois, tá? Então, DF aqui está sendo como a demanda contratada, mas lá nas equações, geralmente o DF é a demanda faturável, ok? Para que fique bem claro. E a demanda faturável vai ser a maior entre a demanda contratada e a demanda contratada e a demanda registrada ou medida, né? No caso aqui, a demanda faturável seria os 200, ok? O 190 seria a demanda contratada. Muito bem. Voltando aqui para a nossa conta de energia, esses aqui são os valores que nós calculamos, né? Está batendo direitinho, e o fator de potência, inclusive. E a demanda registrada 200, demanda contratada 190. Muito bem. Evoluindo um pouco mais aqui, a gente já fez algumas contas e nós temos alguns números que podemos já fazer a contabilidade desta conta de energia, não é? Pelo menos algumas parcelas, ainda terão outras. Perfeito? Então, primeira parcela relativa ao consumo, né? Então eu tenho aqui o consumo, tá certo? Da parcela ativa, consumo da parcela ativa, multiplicado pela tarifa do consumo ativo. Ó, a tarifa do consumo ativo é esta daqui, ok? 0,09273 eu multiplico pelo consumo de energia ativa. Multipliquei, resultou em 7.344 centavos. Agora a gente vai para a demanda. Então, demanda faturável, tá certo? Ela está aparecendo DF no slide anterior, alguns slides para trás, acho, 2 ou 3. Mas, para que fique bem claro, né, demanda faturável, o F de faturável, é a maior entre a contratada e a medida ou registrada. Então, aqui a demanda faturável é 200 multiplicado pela tarifa, né? Tarifa bem salgada aqui, ó, 6,33, cheguei a 1.266, ok? Se a gente observar, pessoal, a diferença entre a demanda contratada e a demanda medida, a maior demanda registrada, né? Porque a demanda medida é a maior demanda registrada ao longo do ciclo, tá certo? De tarifação. Então, aquele ciclo de tarifação, seja ele 27 dias, 28, 29, 30 dias, né? Geralmente fica por aí.
Então, o maior valor de demanda é o que vai ficar para o registro. Para esse caso aqui, lembrando mais uma vez que essa modalidade tarifária, certo? Tarifação binômia convencional, binômia porque é aplicada ao grupo A, convencional, tá certo? Porque era mais simples entre as modalidades tarifárias. Ela já está se extinguindo, né? Existem alguns contratos ainda, mas à medida que esses contratos forem sendo renovados, as unidades consumidoras, os clientes, eles precisarão fazer uma escolha entre ouro sazonal azul ou verde. Muito bem. Mas voltando ao que eu tinha iniciado, né? Se a gente prestar atenção, esse 190, não é, demanda contratada, e o 200 demanda registrada, eu preciso avaliar se esse valor de demanda excedente, ele ultrapassou 5%, não é? Em relação à demanda contratada, tá? Então, se vocês observarem, 5% de 190 dá 95. Ou melhor, desculpa, dá 9,50, não é? 9,50. Então, eu teria 9,5, né, quilowatts de excedente. 9,5 kW de excedente, no máximo. E o 9,5 somado ao 190 daria 199,5. O que excedeu foi 200. Então eu estou fazendo a opção por não cobrar, muito embora eu pudesse. Tá? Muito embora eu pudesse. Estou fazendo a conta aqui, ó, levando em consideração a demanda faturável, sempre vou ter que fazer isso. Mas eu ainda poderia cobrar por ultrapassagem. E a tarifa de ultrapassagem ela é bem pesada. Acho que fica umas 3 vezes esse valor aqui. Cerca de 3 vezes o valor da demanda contratada, da tarifa da demanda contratada. Certo? Então, estou optando por não cobrar. Tá? Então, seria a soma dessas parcelas, né, já que não vou cobrar pela ultrapassagem. Muito bem. Porém, ainda existe mais uma parcela a mais resultante do excedente de reativo. Eu preciso fazer a conta para ver se esse excedente de reativo, né, eu vou pagar esta multa somente por consumo ou por consumo e demanda, né? Então, por consumo, com toda certeza, porque quando eu fizer essa relação fator de potência de referência 0,92 dividido pelo fator de potência calculado 0,66, então isso aí vai exceder a unidade, então isso aqui vai ficar positivo. Então com toda certeza eu terei que pagar por isso. Tá? Então multipliquei pelo valor do consumo ativo e depois multipliquei pela tarifa, né, do consumo ativo, e o que resultou em 2.893 e alguns centavos de real. Analisando a demanda, né, o excesso de reativo com relação à demanda. Então, terei a demanda medida multiplicada pela relação, né, fator de potência de referência dividido pelo fator de potência calculado, menos a demanda faturável. Observe que a demanda faturável ela está sendo igual à medida porque o valor medido foi maior do que o valor contratado. Se o valor medido fosse inferior ao valor contratado, tá certo? Se o valor medido fosse inferior ao valor contratado, então significa dizer que aqui eu teria o valor medido, um valor menor, né? E aqui eu teria 190, que seria a demanda contratada, tá? Porque a demanda faturável, no caso, é sempre a maior das duas. Então, nesse caso, a demanda contratada seria maior do que a demanda medida, mas não é o caso. Aqui foi o contrário, a demanda medida é maior do que a demanda faturável, do que a demanda contratada, então a demanda medida passa a ser a própria demanda faturável. Então, fica os mesmos valores aqui, nesta equação.
Bom, fiz esta conta, multipliquei pela tarifa, né, da demanda ativa, chegou em 498, somei as duas parcelas, deu 3.391 e alguns centavos. Agora eu vou somar tudo, chegando a R$12.002, 12.002,13. Bom, aqui só levando em consideração, pessoal, e lembrando que houve multa por baixo fator de potência, e esse valor de multa, se você confrontar com o valor total da fatura, você tem 28%. Se você confrontar com o valor apenas da fatura, tirando o excedente, a multa pelo excedente reativo, então esse percentual é bem maior, né? Deve dar uns 40% aí, talvez um pouco mais de 40%. Então, para essa empresa aqui, lembrando mais uma vez que essa modalidade tarifária está sendo extinta. Então, essa empresa deveria considerar a possibilidade de um pequeno estudo para ver se não é mais inteligente, né, investir em um banco de capacitores, para que esse banco pudesse ser um banco automático ou um banco semiautomático, né, com um relógio onde você pudesse programar para que em determinados horários do dia esse banco entrasse conectado com sua carga e aí pudesse compensar um pouco esse reativo. Ok? Então, isso é uma coisa para se considerar. Bom, dando início a mais uma solução de exercícios sobre tarifação, tá certo? Agora a gente vai lidar com uma conta real da concessionária local, uma conta recente, né, dezembro de 2020, num valor de R$ 45.081,56, né, e a modalidade tarifária ouro sazonal verde e a unidade consumidora faz parte do subgrupo A4. Tensão de alimentação 3.800 volts. Muito bem. Então aqui nós temos diversas informações, né? E a ideia é calcularmos todos esses valores. As tarifas são fornecidas pela própria concessionária. Calcular os valores baseado em todas as informações que ela disponibiliza, tá certo? E depois checar, ver se realmente está batendo com os valores processados pela concessionária. Ok? Então a gente vai começar pelo consumo fora de ponta, né? Consumo fora de ponta. Então o que a gente vai fazer? Inicialmente, nós vamos calcular a parcela do consumo no horário fora de ponta, tá certo? Então a gente usou esta equação aqui, o consumo, né, multiplicado pela tarifa, todos eles horário fora de ponta, HFP. Olha só, extraindo lá dos dados da conta de energia, né, nós temos aqui leitura atual 904.242, leitura anterior 837.448. Então, eu tenho que fazer esse saldo e multiplicar pela tarifa. Então, fiz o saldo, resultou em 66.794. A gente vai mais uma vez lá na conta de energia, então ele tem aqui o total medido, 66.794, batendo igualzinho. Agora basta multiplicar pela tarifa de 0,41.094, resultando em R$ 27.448,33.
Agora a gente vai para a parcela de consumo no horário de ponta, né? Horário de ponta. Lembrando que esse cliente, essa unidade consumidora, é da modalidade hora sazonal verde, e aí é interessante que ele tem a possibilidade de realmente fazer o deslocamento dele de carga para horários que não estejam na ponta, certo? Para que ele possa fazer com que o impacto, né, na sua conta de energia seja o melhor possível fazendo esse deslocamento, né? Bom, então eu tenho aqui agora, olha só, consumo no horário de ponta, leitura atual 195.950, leitura anterior 193.874, um saldo de 2.076. Então é isso aqui que a gente vai fazer, né, para a próxima equação. Promovi o saldo e multipliquei pela tarifa da concessionária para o consumo de energia ativa em horário de ponta, né? Você vê que a diferença é brutal, que a gente tem pelo menos umas 5 vezes esse valor, né? Se você multiplicar isso aqui por 5, vai ficar pertinho do valor da tarifa no horário de ponta. Bom, seguindo, isso aqui só para a gente não ter que voltar, eu tirei de lá, não é? Então, para o consumo fora de ponta, nós temos esses valores aqui, tarifa, valor. Aqui nós tivemos uma pequena diferença nos centavos, mas eu fiz a minha conta, eu acredito que esteja certa, né? De repente houve algum truncamento aqui nessa tarifa, né? Pode ser que tenha mais casa e aí restando um valor um pouquinho maior dos centavos. Já o valor com relação ao consumo na ponta bateu exatamente igual. Ok? Então, já resolvemos a questão da parcela do consumo para os horários ponta e fora de ponta. Agora a gente vai para a demanda, né? Então, mais uma vez, vamos extrair os valores da própria conta de energia. Então, nós temos aqui demanda, tá certo? Demanda. E valores da leitura atual, da leitura anterior. Temos o saldo, né, o total medido, né? Isso aqui seria o valor medido ou o valor máximo registrado, tá? E aqui embaixo o valor de demanda contratada para o horário fora de ponta e para o horário de ponta, certo? Horário fora de ponta e horário de ponta. Bom, então, quando nós fazemos esta conta, né, nós observamos um saldo que resulta em 491,40 e ele é o valor da demanda medida ou registrada, o máximo valor registrado, é superior ao valor da demanda contratada. Então, o valor faturável, na verdade, é o 491,40. Né? O maior valor entre os dois. Tá? E aí a gente tem que observar se ele ultrapassa, né, os 5%. Ok? Então, 45 mil, aliás, desculpa, 450, né, 10% seria 45 e 5% 22,5. Quando eu somar 22,5 com 450 vai dar 470 e alguma coisa, então ele realmente ultrapassou os 5%. Então vai ser cobrado, tá? Vai ser cobrado uma parcela de ultrapassagem, tá? Ok? Então a gente primeiro vai calcular a parcela da demanda, né? Então a gente vem aqui novamente, olha só, terceiro passo,
calcular a parcela da demanda. Lembrando que na modalidade ouro sazonal verde, a demanda tem tarifa única, né? Demanda tem tarifa única, certo? Muito bem. Então não importa se está no horário de ponta ou fora de ponta. O que vai importar se está no horário de ponta ou fora de ponta é o consumo e excedente de reativo. Tá? Consumo e excedente de reativo, sim. Agora, demanda, não. Muito bem. Então eu tenho aqui o 491,40, que é a demanda faturável, né? Demanda faturável, a maior entre as duas, a maior entre a máxima demanda registrada e a demanda contratada. Multipliquei pelo valor da tarifa, né? Tarifa da demanda ativa, 22.904.111, e cheguei a esse valor de R$ 11.273,26. E a parcela de ultrapassagem, quarto passo aqui, vai para a parcela de ultrapassagem, né? Onde eu vou pegar essa diferença, né, entre a máxima demanda registrada, certo? E a demanda contratada. Depois multiplicar pela taxa da demanda de ultrapassagem, demanda ativa de ultrapassagem. Então, 491,40 menos 450 vai resultar em 41,40 multiplicado pela taxa de ultrapassagem, pela tarifa de ultrapassagem. Se vocês observarem, a tarifa de ultrapassagem é mais ou menos aproximadamente duas vezes o valor da tarifa de demanda ativa, né? Normal. Então, isso aí resultou em 1.899,49. Ok, se a gente observar, realmente os valores estão batendo. 491,40 nós temos aqui, multiplicado pela tarifa, resultou no valor dessa parcela de demanda ativa. Depois calculamos o excedente, né, da demanda que ultrapassou, multiplicamos pela tarifa de ultrapassagem, resultando em 1.899,49. Até agora, tudo bem, tudo sob controle. Vamos seguindo. Então, a gente já preencheu todos esses espaços aqui. Olha só, o que já tinha iniciou somente com a taxa de iluminação pública aqui, com mais o adicional referente à bandeira vermelha, esse valor aqui, e também uma isenção de ICMS sobre a demanda, que é uma isenção que esse cliente possui, né? Então é concedido um desconto a ele. Então esses valores eu não mexi, a gente está calculando a conta propriamente dita sem esses valores de taxa de iluminação pública e descontos, bandeira vermelha, etc. Bom, o consumo de reativo excedente, falta calcular, tá certo? A gente viu que nós teremos excedente reativo, tá? Mas a gente precisa saber se vai ser cobrado somente o consumo do reativo excedente para os horários ponta e fora de ponta, ou se vai ser cobrado além do consumo do reativo excedente pela demanda do reativo excedente, também nos horários de ponta e fora de ponta. Então precisa fazer essa conta, tá certo? Para saber. Então vamos começar pelo consumo. Pelo jeito não vai ser porque ele não está aqui elencado, mas a gente vai ver por que não vai ser. Perfeito? Então, seguindo aqui o que nós já havíamos falado em termos de equação, né? Então, isso aqui é a equação que vai me resultar no consumo de reativo excedente. A gente vai pegar essa equação e usar tanto para o horário fora de ponta quanto para o horário de ponta, né? Colocando as respectivas tarifas e os respectivos valores. Então, a gente vai começar aqui pela essa primeira parte da equação é relativa a gente chama de UFER, tá certo? Quer dizer, esse nome às vezes você encontra somente FER,
às vezes o FER é mais ligado à concessionária local, ela chama o FER, certo? Mas na literatura vocês vão encontrar bastante FER. Isso aqui, na verdade, é energia reativa excedente. Tá? Essa informação ela vem lá na sua conta de energia. Então, vem para cá, olha só. Se você observar, aqui nós temos essas informações para o horário fora de ponta e para o horário de ponta. Então, a gente vai pegar o valor atual, diminuir do valor anterior e ficar somente com o saldo, 410. O FER por kVAR H. kVAR H, tá certo? E horário de ponta, a mesma coisa. Valor atual menos valor anterior. Tenho aqui o saldo. E aí, ambos multiplicando pelas respectivas taxas. Muito bem. Então, a gente vai calcular primeiro para o horário fora de ponta, não é? Aquele 44.332 menos 44.922 vai resultar em 410, como a gente viu lá. Isso aqui é a tarifa, tá certo? Para o excedente reativo, horário fora de ponta. Então, isso tudo resultou em R$ 145,19. Agora a gente vai para o horário de ponta, usar a mesma equação e, como vocês puderam observar, lá na conta eu tenho um saldo de 17, né? 17 UFER por kVAR H. Então, multipliquei pela taxa, ligeiramente diferente, né? Para os horários de ponta e fora de ponta. Então, resultou em R$ 6,00. Se a gente observar lá diretamente na conta, então estarão todos esses valores, né, presentes, certo? Que nós calculamos aqui. Muito bem. E para finalizar o nosso exercício, a gente vai observar se também será cobrada a demanda de reativo excedente para os horários de ponta e fora de ponta. Então, essa primeira parcela aqui é chamada DMCR, tá? DMCR, seria a demanda máxima corrigida registrada. Essa informação também está na conta de energia, ok? Também está na conta de energia. E se vocês observarem, ela está bem aqui. Olha só, DMCR, horário fora de ponta, e DMCR para horário de ponta. Mesma coisa, valor atual menos valor anterior. Tenho aqui os saldos, 457,06. E para o horário de ponta, valor atual menos valor anterior, saldo de 46,83. Tá certo? 46,83. Muito bem. Então, a gente vai... Então, eu vou pegar o DMCR, tá certo? A demanda máxima corrigida registrada, e diminuir esse valor aqui é o da demanda faturável, tá certo? Demanda faturável. E a demanda faturável é 491,40, né? Demanda faturável ativa, é o maior valor registrado da demanda. Então, quando eu diminuir o DMCR da demanda faturável, eu vou ter um valor negativo. Portanto, não vai ser cobrado por demanda de reativo excedente em horário fora de ponta. Vamos observar agora para o horário de ponta. Né? Para o horário de ponta, mesma equação, tá? Mesma equação, mas vamos utilizar os dados fornecidos para o horário de ponta. Então, o saldo foi 46,83 do DMCR, menos a demanda faturável, né? O maior valor registrado, é o maior entre os valores de demanda registrado e contratado, né? Também ficou negativo, portanto, também não será cobrado por demanda de reativo excedente em horário de ponta. E isso tudo resultou nesta conta de energia, tá certo? E nós
Se vocês fizerem essa conta e somar tudo direitinho aqui, aí vocês vão chegar àquele valor, ok? Fora isso, existem ainda os impostos, né? Então, existe um imposto bastante pesado, né? O ICMS, e ele tem uma alíquota pesadíssima de 27% aqui no nosso estado, tá certo? Então, ele acaba impactando também fortemente na conta de energia. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. E aí a gente vai conversando e até a próxima.